Num período em que a economia brasileira se mantém estável, com o crescimento do PIB na média de 2,5% nos últimos 3 anos, venho à tribuna para destacar 2 aspectos interessantes dos dados econômicos desse período e das análises de especialistas sobre a evolução da economia brasileira e a economia global. O primeiro dado é que a agropecuária, com expansão de 7% em 2013, tem puxado a economia brasileira e contribuído para o saldo positivo da balança comercial nesse período. O segundo é que as regiões centro-oeste, alguns estados da região norte, como o nosso estado de Rondônia, e a região nordeste, têm crescido acima da média nacional. O índice de atividade econômica do Banco Central apontou um crescimento de 5,9% da região centro-oeste nos últimos 12 meses, encerrados o contato ou a relação entre maio de 2013 a maio de 2014. Nesse período, a região do Nordeste cresceu 4,2% e o estado de Rondônia, puxado também pela agricultura ou pelo agronegócio, cresceu 5% nesse mesmo período. A agropecuária de Rondônia foi a que mais cresceu no país, o que manteve o crescimento de nossa economia acima da média nacional nos últimos anos, com índices de 7,3% em 2011, 6% em 2012 e também em 2013 e 5% nos últimos 12 meses, considerando dados de maio a maio de 2013 e 2014. Mesmo com todas as dificuldades, principalmente por conta da distância dos principais centros consumidores, da infraestrutura ainda em construção pelo fato de ser um estado jovem, um estado novo, senhor presidente, Rondônia cresce de forma espetacular. E tudo indica que vamos conseguir manter e até melhorar esses índices nos próximos anos em função do crescimento do agronegócio no estado. Muitos pessimistas anunciavam que Rondônia sofreria um grande abalo econômico no período pós-usinas, referindo-se ao período posterior à construção das usinas hidrelétricas do Rio Madeira, que de fato também contribuíram muito para o aquecimento econômico do nosso estado. No entanto, os dados do Banco Central demonstram que nossa economia não depende mais de ciclos como viveu no passado, com o ciclo da borracha, do ouro, da madeira e também da casterita, e tampouco sofreu abalo com a redução dos investimentos das usinas do Rio Madeira. Nós já estamos no pós-usinas, elas já estão com muitas turbinas funcionando e devem ficar prontas no próximo ano. E o estado de Rondônia continua crescendo. Não parou, não fechou empresas, não temos desempregos. Ao contrário, o mercado está em desenvolvimento e em alguns setores, como em muitas atividades da agropecuária, inclusive falta mão de obra. Hoje, nossa economia está fortemente sustentada na agropecuária e é por conta disso que tenho dedicado a maior parte do meu trabalho aqui no Senado para o setor agropecuário, principalmente para o pequeno e médio agricultor, principalmente a agricultura familiar, que é a maioria da população do estado de Rondônia é da agricultura familiar. Esse trabalho, alinhado com as políticas públicas do governo federal e do governo do estado, tem sido fundamental para que possamos manter este ritmo de crescimento. Conseguimos acelerar a regularização fundiária, com entrega de mais de 6 mil títulos nos últimos 4 anos. Aprovamos o Código Florestal Brasileiro, assegurando direitos sobre as áreas consolidadas para os agricultores de Rondônia. Estimulamos o crédito barato, crédito, inclusive, parte dele subsidiado com juros zero para o pequeno agricultor, e auxiliamos na implantação e no fortalecimento da economia agroindustrial. O processo de industrialização do estado de Rondônia, por sinal, já começou e está em pleno vapor. E não vai mais parar. A tendência é que nós realmente aceleremos a construção de pequenas agroindústrias, pois nós precisamos industrializar agora a nossa produção. Então, nós crescemos na área produtiva e agora precisamos, senhor presidente, fazer como fez o estado de Vossa Excelência, o Mato Grosso do Sul, aumentando a produção, mas também industrializando o que produz.
Esta é a nossa próxima meta. A diversidade de negócios, muitos ligados ao setor agropecuário, consolida a vocação estratégica de Rondônia para produzir alimentos e distribuir riquezas. Por conta do posicionamento geográfico estratégico, em breve Rondônia será um dos principais polos de escoamento da produção agropecuária do país, gerando mais emprego, renda e melhorando a renda e fazendo circular as riquezas entre a população do Estado. É dessa forma que a lavoura tem salvado Rondônia das suas dificuldades. Da mesma forma que a lavoura está também salvando o Brasil das suas dificuldades econômicas. Uma etapa importante no fortalecimento de nossa agricultura foi a ativação da usina de calcário, localizada entre as cidades de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste. O governo do Estado investiu mais de 10 milhões de reais nesse empreendimento que vai elevar a produção de calcário em Rondônia de 20 mil toneladas anos para 400 mil toneladas anuais de calcário. O calcário é insumo fundamental para melhorar a produtividade. Enquanto alguns críticos invocam o caos e pouco ou nada fazem para auxiliar a economia do nosso Estado, Rondônia cresce com a força das pessoas que estão preocupadas com o futuro e que trabalham duro, sem muita queixa, com muito otimismo, buscando parcerias e cooperando uns aos outros. É assim que tem acontecido o fortalecimento da economia e do agronegócio no nosso Estado. A postura aberta, democrática, sustentada no diálogo e na cooperação com que o nosso governador Confúcio Moura tem conduzido o Estado, tem contribuído para muitas parcerias e para os investimentos que estão sendo feitos em Rondônia, tanto pelo governo federal, quanto principalmente também pela iniciativa privada. A ordem do governador Confúcio Moura tem sido construir a infraestrutura necessária para manter o crescimento da nossa economia, para atender às necessidades do presente e assegurar o futuro do nosso Estado. Aqui no Senado, também estamos dando a nossa parcela de contribuição nessa grande parceria para o desenvolvimento do Estado de Rondônia. Além da atividade legislativa, no Senado, em especial na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, trabalhamos muito para assegurar recursos do governo federal para o fortalecimento de nossa agricultura e para a construção da infraestrutura necessária para levar melhores condições de saneamento, de saúde, educação, de segurança e de transportes para a população do nosso Estado de Rondônia. Para a agricultura, asseguramos mais de 52 milhões de reais junto ao orçamento da União, para a construção de centros de apoio ao agricultor, como o que está sendo concluído também em Itapuã do Oeste, em Nova Brasilândia, em Pimenteiras, para a aquisição de máquinas e implementos agrícolas para as prefeituras, associações rurais e cooperativas, e para ações de fortalecimento de todas as cadeias produtivas de Rondônia, como, por exemplo, com emendas autorizando repasses de recursos para a Embrapa e com o apoio para a certificação de uma variedade de café genuinamente rondoniense, a variedade Conilon BRS Ouro Preto, o café que todos os nossos agricultores já estão plantando e com certeza terá uma ampliação muito grande na produtividade. É o café Rondônia, que assim está sendo chamado, apelidado pelos nossos agricultores. Muito mais do que recursos para obras e investimentos em equipamentos, o grande resultado do nosso trabalho para a agricultura de Rondônia foi a contribuição para a organização das cadeias produtivas do café, do leite, da piscicultura, do cacau, o apoio para a pecuária, a sanidade animal, a cadeia produtiva da soja e do milho para acelerar a regularização fundiária, bem como o apoio para as associações rurais e as nossas cooperativas. Através dos seminários do ciclo de debates e palestras na Comissão de Agricultura, sempre nas sextas-feiras à tarde, contribuímos para a formulação de políticas públicas com suporte de especialistas, cientistas, agricultores e gestores do governo, possibilitando a participação direta da população nos debates através dos canais do Alô Senado e do programa E-Cidadania, por telefone ou na internet. Aproximamos, assim, a realidade do campo com o Senado Federal.
Para a infraestrutura de transportes, que compreende a pavimentação de rodovias, estradas urbanas, rurais, conseguimos assegurar 150 milhões de reais da União para as obras em Rondônia, incluindo nesse valor a aquisição de veículos, equipamentos para prefeituras, manterem as estradas vicinais, as linhas rurais e apoiarem nossos agricultores, tanto no preparo da terra, como também para o escoamento da produção. Dentre as obras de infraestrutura, destaco aqui a travessia urbana da BR-364 na cidade de Paraná, com a duplicação de um trecho de 10 quilômetros, a construção do viaduto e das marginais da rodovia. Esta obra foi um divisor de águas em Rondônia, pois foi construída dentro do prazo, com os custos previstos em orçamento e no período de intensas chuvas do chamado inverno amazônico. Com essa obra, derrubamos os principais mitos sobre a construção de rodovias em Rondônia no período das chuvas. Isso aconteceu em Ji-Paraná. E isso serviu para que pudéssemos cobrar com propriedade e convicção a restauração completa da nossa BR-364, que corta o estado de Rondônia, e também da BR-425, que liga Porto Velho a Guajará-Mirim. A interligação da travessia urbana de Ji-Paraná com o anel viário da cidade está em fase de licitação e também conseguimos assegurar junto ao DENIT e ao Ministério dos Transportes a realização do projeto Multivias de Vilhena, também no perímetro urbano da BR-364, onde já viabilizamos a iluminação de todo o percurso dos 10 quilômetros. Essas obras de travessias urbanas serão realizadas em todas as cidades que têm sua área urbana cortada pela BR-364, incluindo e principalmente o contorno norte em Porto Velho, pois hoje todos os caminhões que saem do interior do estado e que vêm de outros estados, senhor presidente, que vão até o Rio Madeira para transpor a sua mercadoria para as balsas, todas as carretas passam pelo centro da nossa capital, Porto Velho, pela principal avenida Jorge Teixeira. Então, nós estamos pedindo ao DENIT, já há algum tempo, e o projeto está sendo concluído por esses dias, o contorno norte, para que todos esses caminhões, esse trânsito pesado, deixe de passar pelo centro da nossa capital, Porto Velho. Em Porto Velho, depois de um histórico negativo na construção dos viadutos da travessia urbana da BR-364, conseguimos finalmente fazer com que o governo federal assumisse a obra e o DENIT, com o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Velho e do governo do estado, já licitou a obra, que será retomada em breve e agora terá o acompanhamento do Ministério Público Federal por meio de um TAC. E nós também iremos fazer toda a fiscalização que fizemos com as outras obras e estamos fazendo também com o acompanhamento da BR-425, 429, 364. Vamos acompanhar para e passo todo o andamento dessas obras em Porto Velho, que estão paradas já há alguns anos. Para a capital de Rondônia, também disponibilizamos recursos para a compra de máquinas que já estão disponíveis à disposição da Prefeitura, bem como empenhamos um valor de 16 milhões para obras de infraestrutura urbana, como a construção de galerias fluviais e a pavimentação de ruas. Além disso, destinamos recursos para a construção de um centro de fisioterapia em Porto Velho. Também trabalhamos pelas obras de pavimentação e a construção das pontes da BR-429, rodovia que liga diversos municípios do Vale do Guaporé. Nesse momento, estamos acompanhando os procedimentos para a retomada das obras do perímetro urbano de São Miguel do Guaporé, que tem um trecho de 4 quilômetros sem pavimentação e que é um dos grandes problemas ao longo da BR-429. A população de São Miguel já está bastante preocupada, pois o asfalto aconteceu até São Miguel e depois de São Miguel. E dentro da cidade, a BR corta a cidade e não foi feito o asfalto. Então, nós estamos acompanhando o DENIT, pois a empresa Fidens simplesmente resolveu abandonar a obra. E nós estamos, junto com o Ministério dos Transportes, o DENIT, trabalhando para acharmos uma solução rápida, que a população de São Miguel realmente não pode ficar esperando mais. Ainda nas obras rodoviárias estratégicas para Rondônia, já estamos trabalhando pela duplicação da BR-364 e também na reconstrução da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Já realizamos uma diligência pela rodovia e agora estamos acompanhando o processo de licenciamento ambiental para a sua reconstrução completa, que, de acordo com o atual cronograma do DENIT, deve começar em 2015.
Além desse nosso trabalho para recuperar e ampliar rodovias federais em Rondônia, também trabalhamos pela melhoria das estradas rurais e estamos executando em Rondônia, senhor presidente, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, nosso prefeito Gisvaldo Pires, o projeto piloto do Programa Nacional de Pavimentação de Estradas Vicinais, que nós incluímos esse ano no orçamento, e não tinha essa rubrica no MDA. E a partir desse orçamento, nós incluímos, então, o Programa Nacional de Pavimentação de Estradas Vicinais, as estradas que ligam os sítios dos nossos agricultores até as cidades. O projeto está sendo executado na linha 12, ou será executado na linha 12, no setor rural de Itapirema e Ji-Paraná. O projeto está na Caixa Econômica para aprovação e o início desta obra, que é da maior importância para todos nós. Em setembro de 2011, incluímos a construção do trecho rondoniense da Ferrovia da Integração Centro-Oeste, a FICO, de Porto Velho a Vilhena, no plano plurianual de 2012 a 2015. Essa foi uma decisão dos rondonienses na audiência pública da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que realizamos em setembro de 2011 na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Velho, junto com os demais senadores que nos acompanharam. Também incluímos a obra no Plano Integrado de Logística, o PIL, lançado em agosto de 2012 pelo Governo Federal. Em maio do ano passado, o governo lançou o edital para a contratação dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. E no início de junho desse ano, o Ministério dos Transportes publicou no Diário Oficial da União um outro edital de chamamento para contratar os estudos de viabilidade técnica com o intuito de subsidiar a implantação da infraestrutura ferroviária no trecho EF 354 entre Sapezal e Porto Velho. Ou seja, é um esforço do governo para evitar a burocracia e as disputas judiciais em torno do IVTA e ter, de uma vez por todas, o serviço aerofotogramétrico, o estudo técnico e econômico da ferrovia e o projeto básico de engenharia do referido trecho de 950 quilômetros, abrangendo os estados do Mato Grosso até a nossa capital em Porto Velho. Esta é, sem dúvida, uma notícia muito positiva para todo o Brasil, especialmente para as regiões Centro-Oeste e Norte, e, em particular, para o estado de Rondônia, pois trata-se de uma ferrovia que irá consolidar os corredores logísticos e de exportação via o Rio Madeira, Rio Amazonas, pelo Oceano Atlântico, bem como também a saída para o Pacífico. Particularmente, eu gostaria que esse estudo já estivesse pronto e a obra iniciar o mais rápido possível, para que pudéssemos retirar o trânsito pesado da nossa BR-364, melhorando assim o tráfego, o trânsito nas rodovias, reduzindo acidentes e reduzindo também o custo de sua manutenção. Já fazem quase 3 anos que iniciamos essa discussão e agora, finalmente, teremos o projeto executivo para a obra. Esperamos que, a partir de agora, tudo aconteça com mais agilidade. As empresas terão 8 meses para apresentar suas propostas e, a partir daí, o Ministério dos Transportes deve licitar a tão esperada obra, que é a ligação de Porto Velho com a malha ferroviária brasileira. Numa perspectiva otimista, a obra pode ser iniciada até 2016. Essa é a expectativa que nós temos. Se isso acontecer, será muito importante para o nosso Estado. Rondônia está vivendo um momento importante e de crescimento em sua agricultura e de sua indústria, e precisamos de infraestrutura para o escoamento da produção e para colocar o Estado no eixo central das exportações do agronegócio brasileiro. E tudo isso se deve ao alinhamento político que acontece no Estado hoje, senhor presidente. Não só no Estado de Rondônia, com a liderança do nosso governador Confúcio Moura, mas também com a ligação direta com a nossa presidenta Dilma e com o apoio dos parlamentares, que são da base, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Esse alinhamento político trouxe uma tranquilidade maior para a população de Rondônia. Trouxe, através da maneira com que o doutor Confúcio administra o Estado, trouxe uma paz política entre os políticos da situação e da oposição também. O fato de termos oposição não quer dizer que nós tenhamos que brigar contra o Estado, nós temos que brigar a favor do Estado.
A época de campanha eleitoral é campanha eleitoral. Mas fora da campanha, nós precisamos, e é assim que nós fazemos em Rondônia. Nós trabalhamos unidos, juntos, para melhorar o nosso estado de Rondônia, sob o comando do nosso governador e da nossa presidenta Dilma. Muito obrigado, eram essas minhas palavras.